Boa noite. Hoje, neste quarto episódio da peça de Osvaldo Mendes que estamos a apresentar, iremos continuar a assistir ao diálogo entre as nossas insubmissas. Mas teremos também o depoimento de um antigo assistente de Berta Lutz. Olha, pessoal, é claro que eu tinha. Ir ou não para o cadafalso. Sim, porque era isso que representava para mim um casamento, ser mãe e ter um provedor. Chamam a isso escolha. Desde criança eu sempre quis seguir uma carreira na ciência, mas enquanto estudava entre Londres e Paris, aproximei-me da luta das mulheres pelos seus direitos como seres humanos e como cidadãs. Se na França e na Inglaterra, com séculos de história, as mulheres eram tão escravizadas e submissas ao poder do homem, imaginam o que se passava no Brasil? Imaginam? Digam-me, imaginam? Não faço a menor ideia. Nem eu. Também não faço a menor ideia. Precisamente, madame, quando esteve no Brasil, as mulheres que a senhora conheceu eram, como eu, filhas nascidas de boas famílias. Estávamos em 1920. Somente uma década depois, as primeiras leis de direitos e de proteção à mulher foram aprovadas. Já entre os anos 30 e os 40, eu percebi que não tinha escolha. A senhora consegue compreender isso, madame? Eu consigo compreender, sim. Berta sacrificou a sua carreira na ciência pela política, é isso? Não, não foi sacrifício nenhum. Foi uma escolha. Precisamente, foi uma escolha. Senhora Berta Lutz, posso mostrar-lhe um depoimento? E tenho escolha? Bem visto, Berta. Claro. Pode recusar. Tudo bem, eu só queria saber. O meu nome é Esmeraldino de Souza. Eu nasci em 1922 no Rio de Janeiro e fui trabalhar no Museu Nacional de 1943 a 1982. Esmeraldino, claro, levei para ser meu assistente. Ele devia ter uns 30 anos nessa altura. Eu fui trabalhar com a doutora Berta Lutz em 1952. Precisamente. Ela morava com o pai, o Dr. Adolfo Lutz. Às vezes, estava com eles o Manuel Joaquim Venâncio, auxiliar do Dr. Adolfo, um preto distinto, simpático, cientista nato. Doutor Joaquim Venâncio. Ele tinha muito carinho pelo pai e pela filha. Quando voltei de Paris, ele já estava a trabalhar com o meu pai. Era um espírito curioso, científico. Todos o tratavam por Doutor Venâncio, apesar de não possuir qualquer grau académico. Veio trabalhar comigo quando o meu pai morreu. Portanto, até aqui o depoimento do Esmeraldino confere. São factos. Querem saber se eu gostava dela? Não, não tenho mágoa, mas também não tenho saudades. O que passou, passou. Daqui a um minuto já é ontem. Hoje, se fosse convidado a trabalhar com a doutora Berta Lutz, eu não trabalharia um minuto. É verdade, eu não trabalharia com ela, apesar de todos os seus méritos, de toda a sua inteligência. Não gostava de mim e trabalhou comigo quase 20 anos. E continua a trabalhar depois de me ter apresentado no museu em 1964. Imaginem se gostasse de mim. A doutora era muito temperamental, era difícil lidar com ela, tanto que não fez nenhum discípulo. E ela tinha muitos assistentes bons. Ninguém aguentava trabalhar com ela, por causa do seu humor. E o que é isto agora? É o meu temperamento que está na berlinda? Eras uma mulher difícil? Dificílima, pelos vistos. Não menos que a Rosalind. Com das unhas de fora e pássia. Qual é o sentido deste depoimento? Bem, podemos continuar? Por mim, tanto faz. Às vezes, a doutora trazia o seu cão e mandava-me segurar nele. Eu dizia, isso não é serviço meu, e a senhora não pode entrar com o cão no museu. Então não serve para trabalhar comigo, barafustava ela. E eu, então mande-me embora. Ela mandava-me embora e no dia seguinte chamava-me de volta. Eu peço desculpa, eu fiz aquilo sem pensar.
O bom dela era que pedia desculpas. Até que enfim, uma qualidade. O que eu fiquei a saber foi que ela entrou no museu por concurso. E isto também confere. Sim, concorri em 1919, logo após ter regressado de Paris. O concurso era para secretária, mas ela conseguiu logo uma sala para trabalhar na botânica. Mas ela não concorreu para naturalista? Acho que não. E como podia saber? Na época nem sequer era nascido. Para trabalhar no museu, o único concurso público aberto às mulheres era para secretária. Era diferente no King's College, Rosalind? Não era diferente. Ou na Sorbonne? Na Sorbonne também não. Pois, havia poucos licenciados a trabalhar em ciência no Brasil. Eu era licenciada, mas a única forma de entrar no museu era como secretária. Estou até a imaginar a Berta na máquina de escrever e a atender telefones. Máquina de escrever. Que interessante. Interessante porque nunca teve de trabalhar com uma. Parece um paradoxo, mas foi graças à máquina de escrever que as mulheres começaram a trabalhar fora de casa. Curiosa essa tese. Não é uma tese, madame. De alguma forma, foram as novas tecnologias que ajudaram a libertar a mulher. Bem, o depoimento está quase a terminar. Ainda bem. A doutora era conhecida mundialmente. Os méritos dela não lhe podem ser tirados. Todos respeitavam a doutora pelo que ela era dentro e fora do museu. Mas na parte do tratamento com as pessoas, nenhuma empregada doméstica aguentava muito tempo em casa dela. A Berta tinha empregada doméstica? Não, eu não tinha escrava doméstica. Ah, Esmeraldino. Trabalhou tanto tempo comigo e nunca me conheceu. Vejam como são as coisas. As pessoas assimilavam de tal maneira a escravidão e o autoritarismo dos de cima que parecem incapazes de viver sem eu. Eu nunca fui homem de exigir muito da vida, nem de ninguém. Eu sempre procurei viver a minha vida. É a tal da felicidade. Ela está num fiozinho de luz que recebemos e que nos serve de diretriz. Pelo que aprendi, a vida resume-se nisso, nesse fiozinho de luz tão difícil de perceber de tão pequenininho. É nele que está a felicidade. Há uma certa poesia nisso. Sendo o que chamas de poesia, Hipácia. Pessoas simples contentam-se com um fiozinho de luz? Talvez estejam certas. Talvez. Mas eu sempre exigi muito da vida e de mim mesma. A busca da felicidade é uma perda de tempo. A vida é curta demais para nos preocuparmos com isso. Eu nunca parei para pensar em coisas como a felicidade. Talvez porque não precisasse de pensar nisso. No fundo, nós só pensamos no que precisa de ser pensado. Para o Esmeraldino, a felicidade é um fiozinho de luz. O Esmeraldino é o retrato do povo do meu país. Esse conformismo, esse contentar-se com tão pouco leva a uma vida medíocre, miserável, uma vida da mão para a boca. Pode ser poética a ideia do fiozinho de luz, Hipácia, mas no laboratório de Madame, os primeiros fiozinhos azuis de luz foram mais do que um momento de felicidade fugaz. Revelavam um novo elemento. O rádio. De repente, todo o laboratório se banhou de azul. Azul radioativo. Azul radioativo. Foi lindo. A felicidade para mim era mais do que um fiozinho de luz. E eu não era tão mal-humorada quanto disse o Esmeraldino. Claro que não. Era um humor muito especial. Tão especial que poucos entendiam. Quando se candidatou a deputada federal, alguns adversários insinuaram mesmo que deveria recolher-se aos cuidados do lar e da família. E ao ser eleita, subiu à tribuna para afirmar: O lar também é a escola, a fábrica, a oficina. O lar é, acima de tudo, o Parlamento, onde se votam as leis que regem a família e a sociedade humana. Era preciso coragem para dizer isso naquela época. Assim como também em Portugal, outras mulheres se destacaram à frente do seu tempo. Adelaide Cabete, Branca Edmé Marques,
Maria de Lourdes Pintacilgo, Teresa Ambrósio, Marieta da Silveira, Maria de Sousa, Odete Ferreira, Carolina Beatriz Ângelo, Cezina Bermudes. Nunca ouvi falar dessas mulheres. Pois, mas também não ouviu falar do Prémio Berta Lutz. Não, nunca. Nem no Tribunal Berta Lutz. Um tribunal com o meu nome? Pense, Berta. Outros fizeram o seu trabalho na ciência, mas a luta das mulheres do seu país, naquele momento, talvez só a Berta pudesse ter feito. Eu não estava sozinha. Com certeza que não. Só que a Berta assumiu o papel que lhe cabia. Podia ter uma carreira na ciência, mas escolheu um campo aberto e provavelmente mais perigoso para viver a sua vida na plenitude. Quer saber, Berta? Até que estou a começar a simpatizar consigo. A Berta deve estar feliz. Depois de tudo o que eu vi de Esmeraldino, é bom saber que o meu nome ainda está ligado às causas às quais dediquei o meu tempo. Custa dizer que está feliz. O problema da Hipácia é com a felicidade? Não vejo como um problema. Para Sócrates, o conhecimento de alguma coisa leva ao conhecimento do seu contrário, do seu oposto. Logo, conhecer a felicidade implica conhecer a infelicidade. Portanto, não deveríamos espantar-nos nem com uma, nem com outra. Ser feliz ou não é coisa de cada um. Mas as pessoas insistem que declaremos isso publicamente. A senhora não me pareceu infeliz quando esteve no Brasil. E por que estaria? Fui bem tratada, conheci um país novo e estava com a minha filha. Sabia que Irene e eu tínhamos quase a mesma idade? Eu era 3 anos mais velha e vivi 20 anos mais. Berta Lutz. Como é que se chama? Júlia Alves, engenheira química. E o Esmeraldino? Luís Miranda, engenheiro civil. E pronto. Hoje ficamos por aqui. Continuamos amanhã, no próximo episódio. Boa noite.